Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Todos tranquilo? Bem-vindos aí a mais uma aula de exercício hoje. Hoje nós vamos falar sobre vetores, né? Nós vamos discutir o capítulo 3 do livro do Halliday. Então, todos sejam muito bem-vindos. Alguns avisos importantes. Primeiro, eu estou gravando a nossa aula, como já é de costume, para que depois eu disponibilize no YouTube para vocês, tá bom? Então, a nossa aula já está sendo gravada. Segunda coisa, eu recebi os relatórios dos grupos, já fiz o meu feedback, devolvi para vocês, então eu imagino que todos já tenham recebido. Eu acho que tem um grupo só que me mandou depois, porque teve um problema com o meu e-mail, mas eu vou responder. Foi fundamental, assim, é muito bom ter essa troca de informações com vocês, porque eu vou podendo ajustar cada vez mais as minhas aulas e melhorando. Então, tem sido bem legal. A outra coisa foi o assunto que a gente vai estudar essa semana, né, que a gente está trabalhando essa semana. Basicamente, é o capítulo 3 de vetores, onde eu deixei disponível para vocês, se eu não me engano, 5 videoaulas lá do meu canal, em que faz uma abordagem completa. Então, lá eu trato desde a definição de vetores até as operações entre vetores, como multiplicação de dois vetores, produto escalar, produto vetorial, a multiplicação por um número, mostro a questão da construção geométrica, mostro a questão de componentes unitárias, né, como se constrói, como se faz. Então, assim, ali tem um amplo conteúdo para que vocês possam estar visualizando. Não é tirado do livro do Halliday, mas ele é mais completo do que o livro do Halliday. Então, por isso que eu utilizei aquelas videoaulas. Como eu pedi para vocês, todos conseguem me ouvir bem? Perfeito. Então, como eu falei com vocês, eu deixei algumas questões para vocês estarem resolvendo. Eu acabei colocando ontem, porque eu acabei me atrapalhando, mas enfim. São questões para vocês estarem trabalhando de diferentes níveis de dificuldade, abordando todo o conteúdo que foi apresentado. Então, é mais para vocês estarem mesmo trabalhando, tá? Também deixei disponível o gabarito, que era uma das coisas que vocês me pediram nos relatórios, né? A questão de disponibilizar o gabarito. Então, deixei lá o gabarito para vocês. Tem uma ligeira diferença, porque o gabarito que eu coloquei é o da 10ª edição, e eu tirei as questões da 9ª edição. Qual é o problema? É que na 10ª tem mais exercícios do que na 9ª. Então, não é um problema. A outra coisa também é relatório, tá? Bem, hoje, para a gente poder organizar melhor a dinâmica da nossa aula, eu pedi para que vocês me mandassem já via chat as questões que vocês queriam que eu olhasse. Vocês já elencaram algumas. Então, aqui, as questões que vocês me falaram foram as questões 23, 27, 28, 32, 56 e 63. Então, eu vou já passar aqui para vocês, a gente vai começar a resolver, mas como já de costume, como normalmente eu sempre faço, eu gosto de fazer uma revisão do que foi discutido para que vocês tenham uma noção. Antes de eu começar, alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa no chat, antes de eu começar aqui, ou posso começar? Se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, perfeito. Se vocês visualizarem, logo abaixo do chat tem um botãozinho, né, com a letra I dentro de um círculo, detalhes da reunião. Vai estar o título da nossa reunião, aula 8, vetores, exercício, e logo embaixo vai estar a lista de frequência, o link. Então, você pode clicar nele, já vai ser direcionado para o formulário de frequência. Podem começar a preencher, ele vai ficar aberto até 4 da tarde, que é como a nossa aula hoje é ao vivo, então eu deixei programado até 4 da tarde. Caso você não consiga visualizar aqui, também já está lá no SIGA disponível para vocês acessarem, beleza? Não precisa preencher 2 vezes, pode preencher uma única vez só, e depois eu faço o lançamento da frequência normalmente, tá bom? Então, eu vou desligar minha câmera aqui, para que vocês fiquem focados só na apresentação, e também para não sobrecarregar tanto os dados de vocês. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, basta apertar esse botãozinho da mão aí, que já me aciona aqui, ou então colocar no chat. Tudo bem? Eu vou apresentar uma tela para vocês, vocês me dizem se está aparecendo. Está aparecendo aí a palavra vetores? Coloquem no chat aí para mim, me confirmem, por favor.
Tá, beleza. Tá bem visível, não tá? Tá legal? Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom. Tá. Então, basicamente, vai ser uma revisão do que foi apresentado no capítulo 3, tá, pessoal? É só para que vocês tenham uma ideia do que a gente vai discutir. Logo depois dessa revisão, a gente começa para os exercícios a serem debatidos, tá bom? Eu não vou me preocupar com detalhes de demonstrações, porque eu já disponibilizei essa aula para vocês, tá? Então, assim, eu vou ser um pouco mais pragmático, um pouco mais rápido, mas eventuais dúvidas que possam vir a surgir, por favor, não hesitem de colocar aí para mim, tá? Então, podem colocar que a gente já começa, vou tirando as dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Bem, o capítulo em questão, que é discutido nessa semana, é o capítulo 3. Ele fala sobre vetores. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um capítulo que vai nos apresentar as principais definições de vetores a virem ser utilizados durante esse semestre. Tá? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre vetores e suas componentes, que é a seção 3.1. Dentro dessa seção, existem alguns objetivos de aprendizado que eu espero que vocês tenham alcançado, tá? Quais são eles? São 5 pontos que são destacados. O primeiro é que vocês saibam realizar a soma de vetores geometricamente e saibam aplicar as leis de comutatividade e associatividade de vetores. Eu vou explicar logo mais o que é cada uma delas. O segundo ponto, o segundo objetivo é aprender a subtrair um vetor de outro vetor. O terceiro é saber calcular as componentes de um vetor em um sistema de coordenadas e representá-las em um desenho. O quarto ponto são, dadas as componentes de um vetor, desenhar esse vetor e determinar o seu módulo e sua orientação. E, por fim, dentro dessa seção, o último ponto a ser alcançado de aprendizado é converter ângulos de graus para radianos e vice-versa. Então, nessa primeira sessão, o objetivo principal era que vocês conseguissem, né? Os 5 principais objetivos era basicamente entender esses pontos aí. Tudo bem? Então, começa-se apenas apresentando o que é a ideia de vetores, né? Então, a gente sabe que na física ela lida com algumas grandezas que necessitam de informações adicionais, né? Então, além de um valor, você precisa também fornecer uma certa orientação. Por exemplo, quando você se desloca da sua casa para um supermercado, ou até mesmo para a universidade, você precisa, além da distância entre os dois pontos, você precisa do endereço. O endereço é a sua orientação, é a forma como você vai se deslocar por uma trajetória até chegar a um referido ponto. Então, quando você tem grandezas na física que precisam de um valor e uma orientação, como é o caso de um deslocamento, ou o caso de uma força, ou de uma velocidade, ou de uma aceleração, ou de uma grandeza que a gente vai aprender lá na frente, que é momento linear, a gente chama essas grandezas, a gente representa essas grandezas utilizando um operador matemático que é chamado de vetor. Então, o vetor... Deixa eu pegar aqui. Então, o vetor, pessoal, nada mais é do que um objeto matemático que tem um valor e uma orientação. Então, a gente dá alguns nomes para isso, tá? Então, a gente chama esse valor aqui de módulo, e essa orientação ele vai dar o sentido e direção. Ok? Então, o módulo é o tamanho do vetor, o sentido, a direção, o sentido a direção se é vertical, se o sentido é vertical, horizontal, e a direção é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, enfim. É assim que a gente define isso, tá bom? Bem, e aí toda a grandeza física que é descrita utilizando um vetor, nós já chamamos de grandeza vetorial, e ela é uma grandeza física que pode ser representada sempre por um vetor. Então, quais são exemplos que a gente conhece? Posição, velocidade, aceleração, entre outros, como força, momento linear, e por aí vai. É interessante comentar que as operações com vetores, elas obedecem regras diferentes das regras da álgebra, tá?
O que isso significa? Significa que a gente pode fazer a operação de soma, subtração e multiplicação entre vetores, mas a forma como a gente realiza essas operações são ligeiramente diferentes das operações quando envolvem números. Logo mais a gente vai aprender isso. Existe também uma outra situação na física, que é quando você tem grandezas, né, medidas, medições, né, objetos que não precisam de uma orientação, apenas um número já dá todo o significado. A essas grandezas nós damos o nome de uma grandeza escalar, e ela é puramente representada por um número. Então, por exemplo, você tem o tempo, você tem temperatura, você tem energia, você tem massa. São grandezas físicas que não precisam de uma determinada orientação. Você não precisa dizer para qual direção o tempo está correndo, ou se a temperatura de uma sala é na vertical ou na horizontal. Basta você me falar um valor que já vai estar completamente definido e entendido o que você está querendo me dizer. Tudo bem? As operações que envolvem grandezas escalares, elas obedecem às mesmas regras da álgebra, ou seja, multiplicação, divisão, soma e subtração de números. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, pessoal? Posso continuar? Posso continuar, pessoal? Beleza, vou continuar aqui. Ninguém falou nada. Ah, tá. Falaram assim, eu que não vi, desculpa. Então vamos continuando. Bem, dentre os vários exemplos que nós temos para destacar grandezas vetoriais, eu vou usar uma bem simples e conhecida por todos nós, que é o vetor deslocamento, tá? Então, o que o vetor deslocamento ele fala, né? Se uma partícula ela se desloca do ponto A para um ponto B, a gente pode representar essa mudança de posição através de uma reta orientada que liga... Opa, fiz aqui. Uma reta orientada que liga o ponto A ao ponto B. Então, veja que... Eu vou dar um zoom aqui agora. Então, veja que nós temos um ponto A e o ponto B. Então, estou localizando aqui para vocês poderem visualizar melhor. E a gente vai representar esse deslocamento entre esses dois pontos através de uma reta orientada. Então, a orientação dela é dada por essa ponta e a direção é da direção do ponto A para o ponto B. Veja que eu posso deslocar esse vetor, né, de tal representar outros deslocamentos entre, por exemplo, o ponto A' e o ponto B', ou o ponto A, duas linhas, e o ponto B, duas linhas. Mas se eu mantiver a mesma direção, sentido e comprimento, a gente visualiza que esses três vetores, eles são ditos equivalentes, tá? Então, observem que nessa primeira figura, as três retas têm o mesmo comprimento e a mesma orientação. Portanto, são vetores de deslocamentos iguais, ou, como eu digo lá na aula, são vetores equivalentes, tá bom? Outra coisa que é importante comentar é que o vetor deslocamento, ele não necessariamente descreve a trajetória, tá? Observe que para sair do ponto A e chegar ao ponto B, eu tenho infinitas trajetórias possíveis. Aqui eu destaco três. Eu tenho uma mais rosada, então essa aqui é a primeira trajetória. Eu tenho essa segunda azulada e tenho essa terceira aqui que é em linha reta. Então observem que nós temos três trajetórias para representar o deslocamento do ponto A ao ponto B. Mas quando a gente fala de uma grandeza física que mede essa distância entre os dois, você utiliza o vetor deslocamento e não a trajetória. Então, trajetória e deslocamento não são a mesma coisa. Tudo bem? São grandezas diferentes.
Então vejam que essas três caminhos que mostrei para vocês agora, essas três trajetórias, elas representam, né, ou correspondem ao mesmo vetor deslocamento. O deslocamento se refere à distância entre o ponto A e o ponto B. Como você fez esse caminho até lá, bem, isso não importa. Tudo bem? Como eu já tinha dito para vocês, as grandezas vetoriais, elas utilizam, né, de operações matemáticas para poder atuar com elas. Então, você pode fazer o que a gente chama de soma vetorial, ou também conhecido como resultante, tá? E o que é a resultante, ou a soma vetorial? É o resultado da adição de vetores, de dois ou mais vetores. E ela representa o deslocamento total produzido por dois ou mais vetores de deslocamento. Tudo bem? Como que a gente representa essa soma? Bem, primeiro de tudo, todo objeto que tiver escrito com essa setinha aqui em cima, a gente vai interpretar isso como sendo uma grandeza vetorial. Tudo bem? Alguns livros utilizam uma notação diferente para poder representar grandezas vetoriais. Eles normalmente colocam essas letras em negrito. Por quê? Porque para digitar e colocar essa seta é um pouco complicado. Então, coloca-se em negrito para poder visualizar melhor. Tudo bem? Bem, então, a soma de dois vetores, elas podem ser realizadas de duas maneiras. A gente vai aprender hoje, vocês vão aprender, ou já puderam visualizar no material, de duas formas. A primeira forma é quando você faz uma soma geométrica, e a segunda é quando você faz uma forma através da algébrica, que a gente chama. Bem, inicialmente a gente vai conhecer a geométrica, que é quando você usa a geometria, né, para poder encontrar esse vetor de deslocamento. Então, como que funciona, tá, pessoal? A soma geométrica de vetores. Bem, a soma geométrica ela é feita da seguinte maneira. Vamos imaginar que um objeto saia do ponto inicial A, desloca por esse caminho vermelho e chega ao ponto B. Depois, ele continua sua caminhada nessa trajetória em vermelho e chega no ponto C. A partir disso, a gente consegue construir o vetor deslocamento de A até B, que é essa setinha em azul que aparece, e depois um outro vetor de deslocamento que sai de B até C, que é a outra setinha azul que aparece. Quem vai ser o vetor de deslocamento? O vetor de deslocamento ele vai ser interpretado geometricamente como a seta que liga o ponto inicial até o ponto final da trajetória. Tudo bem até aqui? Perfeito. Então, geometricamente, como que a gente faz? Para você somar o vetor A com o vetor B, olha o que você vai olhar. Primeiro, você vai fazer com que a origem do vetor B coincida com a extremidade do vetor A. Então, o final do vetor B fica no início, o início do vetor B fica no final do vetor A, tá vendo? Esse encontro aqui. Beleza. Feito isso, você vai encontrar que o vetor resultante é aquele que liga a origem do vetor A com a extremidade do vetor B. Ou, como eu mostrei, o ponto final até o ponto inicial até o ponto final. Tudo bem, pessoal? Isso é a soma geométrica. Então, você vai ter que organizar os vetores de tal modo que você não mude direção e sentido. Então, aqui é mais geométrico, não tem número, tá? Agora, mesmo sem fazer operações com números, apenas no nível geométrico, a gente pode visualizar que a soma de vetores ela é comutativa. E o que significa a soma comutativa? Que você pode somar vetores em qualquer ordem. Isso não afeta o resultado. A ordem não importa. Tudo bem? Então, tanto faz você fazer a soma de A com B, quanto a soma de B com A. Essa é a lei da comutatividade.
Geometricamente, a gente vê isso aqui na regra do paralelogramo. Então, você está fazendo inicialmente a soma do vetor A com o vetor B. Então, lembrem da regra, vai ser o vetor que sai do início de A e termina no B. Então, é esse vetor na cor verde, é o A mais B. Agora, esqueçam esse pedaço de cima e vamos olhar para a parte de baixo. Quem é o vetor B mais A? De novo, eu vou pegar o início do B e vou colocar no final do vetor A. E, coincidentemente, é a mesma reta, é o mesmo vetor na cor verde. Por isso, a gente chega à conclusão que a soma de vetores ela é comutativa. Entretanto, quando a gente faz usando componentes, é mais fácil de visualizar do que geometricamente, tá? De novo, aqui é uma explicação puramente geométrica. Então, o que a gente pode ver a partir dessa figura é que a ordem dos vetores não afeta o resultado. Um outro resultado importante é que a soma vetorial ela é associativa. O que isso quer dizer? Que você pode agrupar os vetores em qualquer ordem para somá-los. Então, se você tem 3 vetores e você quer somá-los, tanto faz se você fizer primeiro essa soma e depois soma com o C, ou se você fizer primeiro essa soma e depois soma com o A. Essa regra ela vai permanecer a mesma. Tudo bem? Aqui tem uma figura demonstrando geometricamente, como a gente pode ver. Então, depois vocês visualizam com calma, tá? A reta verde, ela representa exatamente... o vetor azul escuro, ele representa exatamente a soma dos 3 vetores, e aí você pode ver de diferentes caminhos como a gente faz, tá? E aí a gente chega à conclusão de que a soma dos vetores não... A ordem da soma dos vetores, né, não afeta o resultado final. Um outro resultado que é importante a gente comentar é que o sinal negativo quando ele encontra uma grandeza vetorial, o que ele faz, basicamente, é inverter a orientação do vetor. Então, veja que aqui eu tenho um vetor na cor verde, representado pela letra B, e eu tenho um outro vetor de mesmo tamanho, porém de sentido contrário, mas ele é chamado de menos B. Então, esse é o vetor negativo de B. E a gente pode usar essa propriedade, então, ele tem uma propriedade interessante, que é a soma do vetor com seu negativo dá o vetor nulo, e a gente pode usar essa propriedade para quê? Para definir a subtração de vetores. Então, se você quer encontrar a subtração de 2 vetores, A menos B, basta que você faça as regras da operação soma de vetores do vetor A com o negativo de B. Então, geometricamente, é isso daqui que a gente está fazendo, né? Eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor menos B, e aqui está o vetor na cor azul indicando a diferença de A menos B. Tudo bem, pessoal? Logo mais a gente vai fazer uns exercícios e aí a gente vai aprender melhor isso. De novo, a ideia aqui é só dar uma breve revisão e não me preocupar tanto com os detalhes, tá? Depois a gente vai focar mais nos exercícios. Bem, é interessante comentar que essas regras, tá, pessoal? Elas se aplicam a todos os vetores, independentemente de representarem deslocamento, velocidade ou outra grandeza vetorial qualquer. E que é importante ressaltar que apenas os vetores que representam a mesma grandeza é que podem ser somados. Então, por exemplo, só faz sentido você somar distância com distância, mas não faz sentido você somar distância com velocidade, tá bom? Então, eu coloquei em vermelho para que vocês possam visualizar melhor. Então, quando a gente estiver trabalhando lá em leis de Newton, a gente vai estar somando força com força, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, só faz sentido a soma de grandezas de mesmo significado, tá bom? Beleza. Agora, a gente percebeu que utilizar o método gráfico, ele pode vir a ser um pouco trabalhoso quando você envolve com muitos vetores. 2 vetores você ainda consegue, mas 3, 4, 5, você pode perder o fio da meada. Então, ao invés de usar o método gráfico, a gente vai fazer o uso somar os vetores através de suas componentes.
E o que vem a ser a componente? Ela nada mais é do que a projeção de um vetor em um eixo. É como se fosse a sombra de um vetor num determinado eixo. Então, o processo para a gente encontrar essas componentes, ela tem um nome e é chamado de decomposição do vetor, tá bom? E como que a gente faz isso? Bem, primeiro, precisam saber que as componentes, elas podem ser positivas ou negativas, tá? E que as componentes não mudam quando deslocamos um vetor sem mudar a orientação, tá? Agora, como que a gente faz, como é que a gente escreve o vetor em termos de suas componentes? A gente vai precisar de um sistema de coordenadas orientado. Então, você tem dois eixos. Aqui eu estou desenhando dois eixos, um eixo X vertical e um eixo X horizontal. Então, esse eixo X continua para cá e o eixo Y continua para essa direção. E aí eu desenho o vetor, colocando o início na origem e o final no ponto que eu quero, tá? O comprimento desse vetor na direção horizontal é chamado de componente X do vetor. Nessa figura, a componente X tem um tamanho de 7 metros. E é positivo porque está à direita da origem. Quando eu olho para esse mesmo vetor e faço a sua projeção no eixo vertical, eu vejo que a sua componente é a componente menos 5 metros, e aqui é negativo porque está abaixo da origem, tudo bem? O nosso sistema, ele é positivo para cima e positivo à direita. Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Posso continuar? Perfeito. Além de você descrever um vetor em termos de suas componentes, nesse caso a componente X tem 7 metros e a componente Y tem menos 5 metros, você pode fazer referência a esse vetor usando outras duas informações. Quais seriam elas? Você pode referenciar, deixa eu só marcar aqui de novo. Você pode fazer referência ao ângulo com que esse vetor forma com o eixo horizontal positivo, então aqui é um ângulo θ, e você pode também fazer a referência com relação ao comprimento dele, que é só a letra B, que a gente chama de módulo, tá bom? Então, ou eu te dou as duas componentes, ou eu te dou o ângulo e o comprimento dele. Mas a gente vai ver já já como que usa isso, tá bom? Outra informação muito importante, que às vezes acaba causando confusão nos alunos, é que alguns livros utilizam uma notação específica para se referenciar as componentes. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Veja que aqui eu tenho um subíndice X e aqui eu tenho um subíndice Y. Então, esse subíndice é para indicar componente X e é o outro componente Y. Alguns livros utilizam um número, 1 e 2, tá? Então, isso é uma questão de qual livro você está trabalhando. A gente vai utilizar aqui a notação de subíndices com letras para indicar os eixos. Então, toda vez que você vê alguma grandeza que está com um subíndice X ou Y, lembre-se que você está falando de um vetor, de uma componente de um vetor na direção X ou na direção Y. Ok? Beleza. Bem, as componentes em duas dimensões, porque o que eu acabei de mostrar para vocês foi um vetor bidimensional, elas são dadas pela equação 3.5. Então, veja que se você conhece o módulo de um vetor, o tamanho dele e o ângulo que ele forma com o eixo X, você consegue encontrar os valores das componentes usando a expressão 3.5. Então, o θ é, como eu bem falei, ele é o ângulo que faz o vetor com o semi-eixo X positivo. E o A é o comprimento do vetor, também chamado de módulo, ou intensidade, ou tamanho, tá? O comprimento e o ângulo também podem ser calculados a partir das componentes. Então, se ao invés de eu te dar o comprimento e o ângulo, eu te der as componentes, você pode fazer o caminho inverso e você vai encontrar que o módulo de um vetor, ele é a raiz quadrada
da soma dos quadrados das componentes e que a tangente do ângulo é a divisão entre a componente y e a componente x. É importante destacar que as componentes, elas definem univocamente um vetor. Então, uma vez dada as componentes, você tem um vetor muito bem definido. Tudo bem, pessoal? Posso seguir adiante? Perfeito. Agora, num caso tridimensional, vale destacar que ao invés de duas componentes, nós vamos precisar de três parâmetros para definir o nosso vetor. Então, nós teríamos uma componente x, uma componente y e uma componente z, tá? Uma para cada eixo. Agora, também você tem outros sistemas de coordenadas que descrevem muito bem grandezas vetoriais tridimensionais. Esse sistema que eu destaquei aqui, ele é chamado de coordenada esférica. Mas eu também tenho um sistema de coordenadas chamado de coordenadas cilíndricas. Tudo bem? Dependendo do problema que você está trabalhando, você vai usar um sistema de coordenadas ou outro. O sistema de coordenadas x, y, z são chamados de sistema de coordenadas cartesianos retangulares, tá? Então, esse é o sistema de coordenadas que a gente vai mais utilizar aqui no nosso curso. E, por fim, finalizando, uma outra informação importante é que os ângulos que aparecem para a gente, que descrevem os vetores, eles são medidos em graus ou medidos em radianos. Tudo bem? Então, existe uma fórmula de você encontrar a relação entre um e outro. Então, basta você lembrar que 180 graus equivale a π radianos. Então, você pode encontrar a relação entre um ângulo e outro usando essa definição. E aqui o livro apresenta também algumas funções trigonométricas básicas que eu já tinha apresentado lá na aula de revisão. Então, sempre bom, é sempre legal estar sabendo quem é o seno, o cosseno e a tangente a partir da localização do ângulo, tá? Porque se o ângulo tivesse aqui, essa relação seria o contrário, né? Esse cateto seria o cateto adjacente, esse outro seria o cateto oposto. Tá bom? Então, vamos lá. Passado por essa seção, a gente vai para a seção seguinte, que é chamado de vetores unitários e soma de vetores, tá? Só um instante, pessoal. Rapidinho. Só um minuto, pessoal, eu já volto. Só um instante aqui, tô só resolvendo. Só apareceu uma emergência aqui, um instante, por favor.
Já retomo, só um instante, tá? Por favor. Só mais 5 minutinhos, pessoal. Já volto.
Pronto, pessoal, voltei. Desculpa, é porque estava resolvendo um negócio aqui da universidade. Vamos lá. Então, continuando, a gente tem agora os vetores unitários e a gente vai falar sobre soma de vetores a partir das componentes, tá bom? Bem, então, uma vez que a gente... Quais são os objetivos do aprendizado nessa sessão, tá? Bem, primeira coisa é que vocês consigam converter da notação módulo ângulo para a notação dos vetores unitários. Então, o que eu apresentei anteriormente para vocês foi a notação módulo ângulo. Eu te dou o módulo, eu te dou o ângulo, você escreve as componentes, ou você escreve, eu te dou as componentes e você encontra o módulo e o ângulo. Tá? Agora a gente vai aprender a como utilizar os vetores unitários para descrever uma grandeza vetorial. Depois a gente vai aprender a somar e subtrair vetores expressos na notação módulo ângulo e na notação dos vetores unitários. E, por fim, a gente vai saber que a rotação de um sistema de coordenadas em torno da origem pode mudar as componentes de um vetor, mas não necessariamente altera o nosso vetor, tá? Quando eu calculo o módulo dele, ele permanece exatamente o mesmo. Mas para a gente poder falar sobre isso, a gente primeiro tem que saber o que é um vetor unitário. Então, o que vem a ser um vetor unitário? Tá? Um vetor unitário é um vetor que tem módulo 1, ou seja, comprimento 1. Ele tem uma orientação e ele não tem dimensão ou unidade. Então, um vetor unitário ele não tem uma unidade física para ele, tá? Ele é só um parâmetro que a gente usa para dar uma direção para a gente. Ele é representado, e aqui é importante destacar isso, com um acento circunflexo. Tá bom? Então, você tem o vetor A descrito em termos das suas componentes. Então, você tem o I chapéu, você tem AX I chapéu, e você tem o AY J chapéu. Então, I chapéu e J chapéu são os nossos vetores unitários. Tá? E a x e a y são as componentes desse vetor. Então, observem que esse vetor ele tem a componente AX na direção I e ele tem a componente AY na direção J. O mesmo para o vetor B, tá bom? E a gente usa um sistema de coordenadas... Opa! A gente usa um sistema de coordenadas... fiz besteira. A gente usa um sistema de coordenadas para poder visualizar esse nosso vetor. Então, veja que no nosso sistema de coordenadas, a gente tem a direção x indicada pelo vetor I chapéu, a gente tem o J chapéu indicando a direção Y e o K chapéu em direção à direção Z. Então, veja que em 3 dimensões, obrigatoriamente, eu tenho 3 versores, um para cada direção. E o ângulo entre eles é sempre de 90 graus, tá? Alguns livros utilizam a forma desse sistema de coordenadas diferente. Ele faz uma rotação e encontra algo desse tipo aqui. Só um instante. Só um instante, pessoal, por favor. Então, alguns livros utilizam essa seguinte nomenclatura, tá? Desenha dessa forma aqui, ó. Coordenação. Então, alguns livros utilizam o eixo vertical como Z, esse lateral aqui o Y e esse aqui como X,
tá bom? Então você tem x, y, z. Normalmente eu uso mais esse formato aqui para poder representar os desenhos, tá? Então, mas se você quiser usar essa outra do livro, não tem problema algum, você pode utilizar. O que nós temos aqui? Só um instantinho. Peraí, deixa eu só resolver um outro problema aqui. Bem, em termos do sistema de coordenadas, a gente tem o seguinte, tá? A gente tem que as grandezas que aparecem aqui como AXI, deixa eu trocar essa cor aqui. Essa grandeza AXI e AYJ, elas são chamadas de componentes vetoriais. Então, essas daqui são as componentes vetoriais do vetor A e do vetor B. E as grandezas AX e AY são as componentes escalares, ou apenas componentes, tá bom? E em termos dessas componentes, a gente pode fazer a soma delas. De que forma? A componente do vetor resultante R nada mais do que a soma das componentes X. Ó. Componente X mais componente X. A soma da componente Y é componente Y mais componente Y. E a soma da componente Z a componente do vetor A, Z mais a soma do Z do vetor B. Tudo bem? Então, se você quer encontrar a soma de um vetor usando as suas componentes, basta você fazer a soma das componentes correspondentes. E para subtrair vetores, usa-se o mesmo raciocínio. Componente X menos componente X, componente Y menos componente Y, componente Z menos componente Z. E o vetor em questão, ele é escrito dessa forma aqui, tá? Então, dxi mais dyj mais dzk, onde dx, dy e dz representam as componentes escalares do nosso vetor. Os vetores, pessoal, eles não dependem do sistema de coordenadas que é utilizado, tá bom? Eles que são usados para representar. Então, se eu escrevo inicialmente um vetor A num sistema de coordenadas como esse, x e y, onde ele vai ter a componente AX e a componente AY, se eu rotacionar esse vetor um certo ângulo φ, a gente vai encontrar um novo sistema de coordenadas, que ele vai ser... só um instante, por favor. Deixa eu só responder aqui um processo rapidinho. Pronto. Então, se eu faço uma rotação do sistema de coordenadas por um ângulo φ, veja, eu rotacionei esse nosso sistema de coordenadas, agora
o nosso vetor A, ele vai ser escrito com novas componentes, a y' e a x', nesse novo sistema de coordenadas que eu fiz. E o que acontece? Como a gente acabou de ver, eu acabei de dizer para vocês que eles não dependem do sistema de coordenadas, então o comprimento desse vetor A, tanto faz se eu calculo nesse sistema de coordenadas, ou se eu calculo no outro sistema de coordenadas. Esse comprimento do vetor, ele não pode mudar. E o ângulo também não pode mudar, né? Tem que existir uma relação entre eles. Tudo bem? Então, o que a gente vê, né? A gente vê que quando a gente faz esse giro, o módulo dele permanece exatamente o mesmo, né? Então, você calcula o módulo da seguinte maneira, onde o ângulo inicial aqui que ele tinha, ele vai ser dado como a soma do ângulo que você rotacionou e esse novo ângulo que aparece com o eixo X, tá? Então, isso mostra pra gente que o vetor, ele não depende do sistema de coordenadas. E todos os sistemas de coordenadas desse tipo, eles são igualmente válidos. Então, eles servem pra gente para poder trabalhar. Aqui a gente entra num ponto muito importante e que a gente tem que ter bastante cuidado, que é o seguinte: o vetor, pessoal, a gente pode pensar que você pode multiplicá-lo igual números, mas isso não é verdade, né? Porque, por exemplo, quando você multiplica por números, dois números, você tem, exemplo, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6, ou seja, a ordem que você faz não importa. E o resultado é a multiplicação de dois números, o resultado é um número. Acontece que quando você faz a multiplicação de dois vetores, você pode ter uma situação em que essa multiplicação, o resultado disso é um número. Ou você pode ter uma outra situação em que quando você multiplica dois vetores, o resultado é um outro vetor. Então, observem que dependendo de como você realiza essa operação de multiplicação, os resultados que você encontra são diferentes de um resultado de quando você multiplica dois números. Tudo bem? E ainda temos uma terceira possibilidade, que é a seguinte: quando eu multiplico um vetor por um número, eu vou colocar bem aqui com a letra na cor preta, vou chamar aqui de N, de número. Quando eu faço isso, o resultado dessa operação, ela é o quê? Ela é um vetor também. Então, veja que nós temos três possibilidades quando a gente fala de multiplicação de vetores. Eu posso multiplicar um número por um vetor, e o resultado é um vetor. Eu posso multiplicar dois vetores entre si de tal modo que o resultado é um número, ou multiplicar dois vetores entre si de tal modo que o resultado é um vetor. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Perfeito. Então, vamos lá. Então, nessa sessão, quais são os objetivos do aprendizado que vocês têm que encontrar, tá? Espero que vocês alcancem. Bem, primeiro, multiplicar vetores por um número, por escalares. Saber que o resultado de um produto, o resultado do produto de um escalar, e aqui eu vou até colocar em vermelho, porque ele dá a resposta errada, né? Então, saber que o resultado de um produto, o resultado do produto de um escalar por um vetor é um escalar, então tá certo. O produto escalar de dois vetores é um escalar e o produto vetorial de dois vetores é um vetor. Então aqui nós temos três informações. Quando eu multiplico um número por um vetor, aqui está o erro. Quando eu multiplico um número por um vetor, o resultado não é um escalar, tá? Aqui está errado. O resultado é um vetor. Tudo bem?
A outra informação, que quando eu faço o produto de dois vetores, o resultado é um escalar. Então, quando eu faço o produto escalar de dois vetores, e quando eu faço o produto vetorial de dois vetores, o resultado é um vetor. Então, veja que nós temos três opções, tá? Depois, a gente vai aprender a calcular o produto escalar de dois vetores, calcular o ângulo entre dois vetores a partir do produto escalar, calcular a projeção de um vetor na direção de outro a partir do produto escalar, calcular o produto vetorial de dois vetores e usar a regra da mão direita para determinar a direção e a orientação do vetor resultante do produto vetorial. Então, nós temos alguns pontos aqui a serem destacados. Então, vamos começar do primeiro, né? O primeiro é que, quando a gente faz a multiplicação de um vetor por um escalar, e aqui, ó, eu reforço para vocês aquela coisa da notação, tá vendo? Ó, não tem a setinha, ele está em negrito, e o escalar, normalmente, ele não aparece em negrito, ele fica em itálico. Então, isso aqui é para representar o número, tá? Então, esse é um vetor, e aqui é um número. Então, o resultado dessa operação é um vetor, onde esse vetor tem um módulo, o módulo do vetor z multiplicado pelo número c. A gente vai já ver isso. E a direção desse vetor resultante dessa operação é igual à direção do vetor z, se o número for positivo, ou oposta, se o número que eu multiplico for negativo, tá? E as componentes do vetor z são as componentes desse vetor resultante, são as componentes do vetor z multiplicada por aquele número. Então, num exemplo bem prático, olha só, a gente tem aqui o vetor z, que tem componentes menos 3 e 5, e eu quero encontrar o vetor 5z. Então, eu vou pegar o 5 e vou multiplicar cada uma das componentes. Então, eu vou ver que a componente x desse novo vetor vai ser menos 15, e a componente y desse novo vetor vai ser 25. Tudo bem? Se eu multiplicasse por menos 2z, como ficaria? Bem, menos 2 vezes 3 dá 6i, menos 2 vezes 5, menos 10j. Tudo bem, pessoal? Compreendido até aqui? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa não clara? Por favor, me avisem, tá? Pode falar, Mar. Pode escrever ou falar, fique à vontade. Qual é a sua dúvida com relação à orientação? Eu fiquei em dúvida no seguinte, essa orientação desculpa. Ela só muda em termos, tipo assim, no gráfico, né? É, só no gráfico. Aí, mas representativa para representar ela só o sinal negativo em relação a quê? Não, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem simples. Vamos pegar um vetor A qualquer que tem a seguinte componente: 1i mais 2j. Esse vetor, quando eu desenhá-lo, ele vai ter uma direção e um sentido, concorda? Sim. Do jeito que está aqui, eu não consigo visualizar, porque isso é uma visão algébrica do problema. Para eu ter a visão do sentido, eu tenho que olhar no gráfico. Então, eu teria que fazer o desenho desse vetor num gráfico. Tá. Certo? Uhum. Então, eu teria aqui o nosso sistema de coordenadas. Eu veria que esse vetor ele tem a componente 1 na direção x e a componente 2 na direção y. Então, esse aqui é o nosso vetor. Ok? Uhum. Agora, se eu multiplico esse vetor por menos 1, então vai ser o menos a, ele é o vetor menos 1 e menos 2j. Concorda comigo? Sim. Então, esse novo vetor, vou até fazer ele na cor verde, ele vai ser menos 1, menos 2. Então, esse é um vetor que está apontado para cá. Você concorda que quando eu multipliquei pelo sinal menos, eu inverti o sentido dele? Concordo, entendi isso.
Essa é a orientação invertida dele. Ah, tá. Quando você olha para a componente, você não consegue enxergar o vetor. Porque você não está olhando o gráfico, você está olhando números. Mas você tem que saber interpretar. Então, o que esses números e letras estão me dizendo? Ah, estão me dizendo que é um vetor que tem esse comprimento na direção X e esse comprimento na direção Y. Aí, quando eu faço o desenho dele num gráfico, é que eu consigo visualizá-lo melhor. Tirei sua dúvida? Tirou sim. Beleza. Agora, quando a gente faz a multiplicação de vetores, pessoal, a gente tem dois tipos, tá? O primeiro é o produto escalar. Então, o resultado, ele é um número, ele é um escalar, por isso que chama produto escalar, em que A e B são os módulos dos vetores envolvidos e esse φ é o ângulo entre as direções dos dois vetores. Então, como que a gente calcula produto escalar? Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles. O produto escalar, ele obedece à lei de comutatividade, ou seja, a ordem com que eu faço isso não importa, e pode ser calculado usando as componentes. Então, aqui eu não vou demonstrar, mas eu vou apenas apresentar a equação final. Então, dado dois vetores e conhecendo as suas componentes, a gente calcula o produto escalar através dessa expressão aqui. Tá bom? Então, vai ser componente x vezes componente x mais componente y vezes componente y mais componente z vezes componente z. Tudo bem, pessoal? O produto escalar, qual é o significado físico dele, né? Ele dá a projeção de um vetor sobre outro. Então, ele me informa basicamente qual é o tamanho desse vetor nessa direção. Então, ele está medindo esse comprimento aqui, tá? É isso. E tanto faz usar a projeção do primeiro vetor no segundo ou do segundo vetor no primeiro, porque o produto escalar ele é comutativo. Um resultado importante é que se dois vetores têm um ângulo entre si de 0 graus, eles são chamados de paralelo, e aí a componente, o produto escalar, ele é máximo, né? Ou seja, quando o ângulo é 0 graus, o produto escalar é o módulo do primeiro, o módulo do segundo. Quando o ângulo é de 180 graus, esse produto escalar fica menos módulo do primeiro, módulo do segundo. E isso é consequência da fórmula, né? Porque quando você coloca 0 graus aqui, cosseno de 0 é 1 e cosseno de 180 é menos 1. Então, você resolve por esse caminho. E no caso extremo, quando o ângulo é 90 graus, a gente vai ver que o produto escalar ele é zero. Então, toda vez que o produto escalar entre dois vetores é zero, é porque esses dois vetores são perpendiculares entre si. Tá bom? Bem, outra multiplicação de vetores que a gente tem para falar é o produto vetorial. Então, no caso do produto vetorial, como o próprio nome diz, o resultado é um vetor, tá? Cujo o comprimento desse vetor é dado pela equação 3.24. Então, se você quer saber o módulo desse vetor, basta você usar essa fórmula. Então, ele é módulo do primeiro, módulo do segundo e o seno do ângulo entre eles, tá? A direção desse vetor, veja que essa equação 3.24, ela só te dá o tamanho do vetor resultante, tudo bem? Não te dá as componentes. A direção ela é determinada pela regra da mão direita. Então, a gente usa a regra da mão direita aqui, justamente para encontrar a direção e sentido desse vetor resultante do produto vetorial. E aí, o que vale destacar é que quando o ângulo entre esses dois vetores for... Perdão, se os dois vetores são ditos paralelos, ou seja, o ângulo entre eles for de 0 graus, então, se o ângulo é de 0 graus ou de 180 graus, o produto escalar o produto vetorial entre dois vetores sempre vai ser nulo. Então, dois vetores paralelos têm como regra produto vetorial nulo. E ele vai ter um valor máximo quando o ângulo for de 90 graus, porque aí o seno de 90 é 1 também. Beleza? Tá, e como que a gente usa a regra da mão direita para indicar? E aí aqui eu preciso que vocês tenham um pouco de atenção, que é o seguinte. Então, você quer calcular o produto
vetorial entre o vetor A e o vetor B. Então, você vai pegar a sua mão direita aberta, conforme a figura. Você vai colocar os seus 4 dedos, conforme a figura, na direção do vetor A e vai fazer um giro com esses 4 dedos na direção do vetor B. E o seu polegar vai indicar a direção em que o produto vetorial vai estar orientado. Nesse caso, o produto vetorial ele está orientado para cima. Então, esse aqui é o vetor decorrente do produto vetorial de A com B. Tudo bem? Agora, se você quiser encontrar o produto vetorial de B com A, faça o mesmo procedimento, mas inverta a sua mão, né? Você vai colocar os dedos na direção do vetor B e vai fazer o giro para tentar tocar o vetor A. Com esse movimento, você vai encontrar o vetor resultante, que é esse vetor B vetorial com A e apontado para baixo, tá? Então, observem que, dependendo do sentido que você faz, altera a direção do vetor resultante. Isso significa que o produto vetorial, ele não é comutativo. Tá? Ou seja, a ordem com que você faz esse produto vetorial, ele importa. E como que a gente calcula o produto vetorial usando as componentes? Bem, você pode usar a equação 3.27. Eu sei que ela é uma equação muito grande para você lembrar, mas a gente tem uma outra maneira, tá? Como? Alternativamente, caso você não lembre de como encontrar essa fórmula 3.27, a maneira alternativa é você construir uma matriz em que a primeira linha dessa matriz ela é sempre fixa, ela vai ser o versor I, J, K. Na segunda linha, você coloca as componentes do vetor A, AX, AY e AZ. E na terceira linha, você coloca as componentes do vetor BX, BY e BZ, componentes de cada um do vetor. Quando você calcular o determinante dessa matriz, você vai achar exatamente essa equação, tá? Então, isso é uma forma de você lembrar como calcular essa equação aí, como chegar nesse resultado, tá bom? Se você troca a ordem, você tem que trocar a segunda e a terceira linha, certo? Então, vamos lá. Bem, então, resumidamente, o que nós falamos aqui foi que na física você tem grandezas que são chamadas de grandezas escalares e vetoriais, onde o escalar ele só tem um número, né? Ele só precisa de número. Deixa eu ajeitar minha mesa aqui. Peraí, minha mesa bugou aqui, pessoal. Tá. Então, escalares só precisam de um número. Vetores, ele tem módulo e uma orientação, né? Então, quando ele fala orientação, ele se refere à direção e sentido. E ambos têm unidade, tá? E aí você pode fazer a soma de vetores usando argumentos geométricos, onde esses vetores vão satisfazer a lei da comutatividade e da associatividade, ou então você pode também escrever esses vetores em termos de suas componentes, lembrando que a componente x é a cosseno θ e a componente y é a seno θ. E a partir das componentes você pode encontrar o módulo e o ângulo usando a equação 3.6. Também definimos vetores unitários de tal modo que a gente consegue escrever os vetores em termos dos vetores unitários, como mostra a equação 3.7, e aí, a partir dessas componentes, você pode construir a soma de vetores, fazendo a soma das componentes, né? Constrói o produto escalar, você pode fazer o produto de um número por um vetor, onde o resultado é um vetor, e o módulo, ou seja, o tamanho do vetor é multiplicado pelo número. O sentido, ele vai ser igual quando o número que você multiplicou o vetor é positivo, ou ele vai ser oposto quando o número que você multiplicou ele é negativo. E também a gente definiu 2 tipos de multiplicação. O produto escalar, definido pela equação 3.20, em que envolve o módulo do primeiro,
módulo do segundo vetor e o cosseno do ângulo entre eles, ou utilizando a equação 3.22, em que a gente chega àquela expressão, componente x multiplicado por componente x, mais componente y multiplicado por componente y, mais componente z multiplicado pela componente z. Lembrando que o resultado disso é um número. Também falamos sobre produto vetorial, em que o resultado produz um vetor perpendicular, né? Ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus, tanto com o vetor A quanto com o vetor B, e a direção é dada pela regra da mão direita e o seu módulo dado pela equação 3.24. Se você quiser encontrar as componentes, basta você usar essa formulazinha que eu mostrei para vocês aqui em cima, né? A equação 3.27, construindo a partir da matriz. Então, dessa forma, a gente faz uma breve revisão sobre o que o capítulo discute. É óbvio que nas videoaulas que eu apresentei para vocês, eu tive um maior cuidado para demonstrar algumas coisas. Então, aqui eu fiz só meramente uma revisão. Feito isso, agora a gente pode... Vou parar aqui e aí a gente vai começar a resolver as questões. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para dar uma clareada a respeito do que foi apresentado no capítulo? Posso continuar? Beleza. Então, eu vou abrir aqui uma outra apresentação para vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, eu vou seguir a ordem com a qual vocês me apresentaram aqui, tá? Então, o primeiro problema que vocês me apresentaram foi o 23. Então, vamos lá. Se eu não conseguir resolver todos, eu faço a resolução e mando por e-mail, e mando no grupo, tá? Lá do WhatsApp, ou então disponibilizo lá no SIGA para vocês fazerem o download, tá bom? Eu acho que vocês vão ter aula depois aqui, e aí eu não quero atrasar vocês. Então, deixa eu abrir o livro aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade aí, tá? Enquanto eu estou pegando aqui o livro. Eu não vou seguir a ordem. Eu vou pegar aqui uma questão bem mais de boa. Deixa eu ver se é essa daqui. Acho que eu estou no capítulo errado. Problemas, tá. Então, dentre as questões, eu vou pegar uma mais fácil aqui das que vocês me colocaram. Deixa eu ver aqui qual foi. Acho que foi a 63. Pronto. Perfeito. A 63 é uma boa questão. Então, assim, eu vou tentar apenas mostrar as ideias e aí eu vou deixar para vocês irem fazendo passo a passo, tá? As continhas, essas coisas assim, eu vou deixar com vocês. Eu vou apenas construir como que vocês fazem, e aí eu deixo cada um seguir, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 63, veja que ela não tem um indicativo de dificuldade, mas eu posso afirmar para vocês que ela é uma questão direta, é substituição de fórmulas, então ela não tem muito o que pensar. São dados 3 vetores em metros, então ele está te dizendo que cada uma dessas componentes aqui é medida em metros. E ele quer que você encontre o vetor D1, fazendo o produto escalar com a soma do vetor D2 com D3, depois fazer essa soma, essa outra operação, e depois fazer essa operação. Então, veja, como a gente já conhece... Aqui, não quero. Só um instante, deixa eu abrir aqui de novo. Como a gente conhece os vetores, a gente pode o quê? Começar a trabalhar com eles, né, pessoal? Então, vamos lá.
Todos conseguem visualizar bem aí? Tá bom, ó? Então, vamos lá. Bem, então, o vetor... Vamos pegar esse item A aqui, ó. Então, você tem vetor D1, produto escalar da soma do vetor D2 mais o vetor D3. Então, inicialmente, você tem que fazer essa operação de soma aqui dentro, né, gente? Então, você vai ter que pegar o vetor D2 e somar com o vetor D3. Então, vamos lá. Então, quem é o vetor D2 mais o vetor D3? Usando a ideia de componentes, vai ser componente X com componente X, componente Y com componente Y, componente K com componente K. Então, eu vou fazer com essa bem com calma, para que depois vocês possam estarem fazendo sozinhos. Então, vamos encontrar quem é esse primeiro vetor. Então, vai ser componente X menos 2 mais 2 na direção I. Mais, aí vamos para a componente Y, vai ser menos 4 mais 3 na direção J, mais a componente K, que vai ser 2 mais 1 na direção K. Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz aqui? Eu estou somando o vetor 2, o vetor D2 e o vetor D3, e só fiz a soma das componentes. Componente X com componente X, componente Y com componente Y, sempre deixando bem claro os vetores unitários utilizados para descrevê-lo. Eu obrigatoriamente tenho que manter isso, tá, pessoal? Senão você não está somando vetor, você está somando números. Tá? Então, isso é importante estar deixando fixo. Feito isso, agora a gente pode resolver a continha normal. Menos 2 com 2 dá 0. Menos 4 com 3 dá menos 1. E 2 com 1 dá 3. Então, feito isso, nós temos agora o vetor D2 mais D3 com essas componentes. Então, agora, a gente vai fazer o produto escalar. Então, eu vou chamar esse vetor aqui, ó. Vou chamar esse vetor de resultante 2 com 3. Tá bom? Ah, por quê? Porque eu quis chamar desse jeito. Vocês podem chamar como vocês quiserem. Então, agora a gente está fazendo o produto escalar do vetor D1 com o vetor resultante 2 com 3. E aí, usando a regra de produto escalar, como que a gente faz? Então, veja, o vetor D1 está aqui, ó. Ele tem componente menos 3i mais 3j mais 2k. Então, eu vou ter que fazer, olha, componente x vezes componente x, então fica menos 3 vezes 0, mais componente y com componente y, 3 vezes menos 1, mais componente k com componente k, 2 vezes 3. Observem que no produto escalar eu não coloco mais os vetores unitários, porque o resultado disso é um número. Menos 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, quando eu fizer essa continha aqui, o resultado vai dar 3. Tudo bem até aqui, pessoal? Todos entenderam como foi feito? Alguma dúvida? Beleza. E como a gente deve proceder nos outros casos? Seguindo a mesma ideia. Vocês têm que trabalhar com componentes, mas sempre observando a operação que acontece entre eles. Olha, aqui eu tenho uma operação de produto, aqui é uma operação de produto vetorial, aqui é uma operação de produto escalar. Aqui é produto vetorial e aqui é soma. Então, a ideia é resolva o que está dentro do parênteses e depois faça com o que está lá fora. Tudo bem? Posso ir para outro exercício ou alguém ficou com alguma dúvida nesse, pessoal? Perfeito. Lembrem de construir o problema, substituir atenção às operações e basta vocês utilizarem as fórmulas que o livro apresenta. É só você colocar no lugar certinho e fazer as contas sem nenhum risco. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o 63 a gente resolveu. Vamos para o próximo. Seguindo aqui,
Um outro que eu achei relativamente tranquilo, e eu acho que vale a pena dar uma olhada, é o 28. Deixa eu ver se é o 28 mesmo. Não, vou pegar o 27. Pronto, o 27 ele já é um pouquinho mais complicado, mas não é nada impossível, né? A gente vai. Vamos lá. Todos conseguem visualizar aí? Perfeito, então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, olha, se a soma de dois vetores, D1 e D2, é igual a 5 multiplicado por D3, se a subtração desses dois vetores é igual a 3D3, e o vetor D3 ele tem essas componentes, determine na notação dos vetores unitários quem é o vetor D1 e quem é o vetor D2. Então, o nosso ponto de partida é essa aqui, ó, D1 mais D2 é igual a 5D3. A outra informação que a gente tem é que D1 menos D2 é igual a 3D3. E a outra informação que a gente tem é que o vetor D3 ele é igual a 2i mais 4j. Tudo bem? Então, agora a gente vai ter que encontrar quem é cada um dos vetores. Então, para fazer isso, eu vou assumir que o vetor D1 ele é um vetor que tem uma componente A na direção I e uma componente B na direção J, onde A e B são números que eu não conheço e quero encontrar. E o vetor D2, ele é um vetor de componente C na direção I e D na direção J, onde C e D são variáveis que eu não encontro, que eu não conheço e que eu quero encontrar. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Então, da primeira equação, o que a gente tem? Então, usando componentes, as regras de componentes, a gente vai encontrar dessa primeira equação aqui a seguinte relação, que A mais C na direção I. Por que A mais C? Porque eu estou somando o vetor D1 com o vetor D2. Então, é componente X mais componente X. Mais B mais D na direção J. Isso vai ser igual a 5 3. Então, eu vou pegar o vetor D3 e vou multiplicar por 5. Então, vai ficar 10 na direção I mais 20 na direção J. Deu para entender o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Beleza. Agora, olha, de um lado eu tenho componente X, do outro lado eu tenho componente X. Aqui eu tenho componente Y e aqui eu tenho componente Y. Então, se esses dois vetores são iguais, é porque essa componente ela tem que ser igual a essa componente e essa componente obrigatoriamente tem que ser igual, senão os vetores não são iguais, concordam? Isso vai fazer com que eu tenha um sisteminha. Ó, A mais C é igual a 10, B mais D é igual a 20. Tudo bem? E aí você vai usar o mesmo raciocínio para a segunda equação, que é essa daqui, ó. Você vai usar o mesmo raciocínio. Quando você usar esse mesmo raciocínio, o que você vai ter? Você vai ter que A menos C I mais B menos D J. E isso vai ser exatamente igual a 3 vezes o vetor D3. Então, 3 vezes o vetor D3 vai dar 6i mais 12j.
Deu para entender o que foi que eu fiz aqui, pessoal? O sinal de menos que aparece é porque eu estou fazendo a subtração do vetor D1 com o vetor D2. Tá bom? E aí, usando o mesmo raciocínio, olha, essa tem que ser igual a esse cara, e isso tem que ser igual a esse cara. Então, você vai encontrar que A menos C é igual a 6, B menos D é igual a 12. Então, você tem 4 equações para 4 variáveis. Resolva esse sisteminha e você encontra o seu problema. Então, daqui em diante, eu já deixo com vocês. Tudo bem? Deu para entender o que foi feito? Beleza. Então, a gente já fez a 63. Deixa eu riscar aqui para mim não me perder. Então, a gente já fez a 63. A gente já fez a 28, né? Acho que essa era a 28. A 27. Então, a 27. E aqui é a 63. Beleza. Então, vamos ver lá. Uma outra que vocês me pediram. Aí. Deixa eu ver. 23, deixa eu ver a 23 aqui. Vamos fazer a 23. Pronto. Então, vamos lá. Se o vetor B é somado ao vetor C, que tem as componentes 3i mais 4j, o resultado é um vetor com a orientação do semi-eixo y positivo e um módulo igual ao vetor C. Qual é esse vetor B? Então, aqui, gente, primeiro você tem que entender o problema, né? Então, vamos lá. Então, ele está te dizendo o seguinte: se eu fizer o vetor B mais o vetor C, o resultado é um vetor, vou chamar de D, com orientação do semi-eixo y positivo e um módulo igual ao vetor C. Então, se eu calcular o módulo de C, eu vou achar o módulo do vetor D. Tudo bem? Essa é uma informação. No gráfico, se a gente desenhar o gráfico, então tá aqui a origem, vamos lá. O vetor C, ele é 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, o vetor C é esse cara bem daqui assim. Quando eu somar ele com o vetor B, eu não sei quem é esse vetor, então eu vou desenhar ele aqui em qualquer lugar, tá? Mas eu não sei quem ele é. Estou colocando aqui só para facilitar a gente. Eu não sei se ele é aqui, tá? Estou colocando só para a gente entender o problema. Quando eu fizer a soma desses dois vetores, então, olha, quando eu fizer a soma dele, vai me dar um vetor que está orientado com a orientação do semi-eixo y positivo. Então, ele vai ser alguma coisa nessa direção para cima.
esse resultado do vetor nunca vai estar para baixo, né? Porque se ele tivesse desenhado para baixo, ele ia ter a componente y dele negativa. Então, o nosso resultado tem que ser mais ou menos uma coisa dessa. E o tamanho desse vetor D é exatamente igual ao vetor C. Então, a gente deu para entender o problema? Eu ainda não comecei a resolver, só estou visualizando o problema como ele é. Então, vamos lá. Então, agora que a gente já sabe como é o problema, a gente vai começar primeiro. Quanto vale o módulo do vetor C? Bem, a gente pode achar uma vez que tem as componentes. Então, o módulo do vetor C, ele é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui, sem fazer muita conta, eu sei que é 5, porque isso vai ser um teorema, um triângulo de Pitágoras, um teorema de Pitágoras, né? Então, aqui vai dar 5. Então, a gente já sabe que o módulo desses dois vetores aqui é 5. Beleza? Tá. Acontece que a gente não conhece as componentes nem de B e nem de D. Então, a gente vai ter que escrever eles de uma forma bem genérica. Então, vamos lá. Vamos falar que o nosso vetor B, ele é um BX e BYJ, e o nosso vetor D, vou até colocar em azul, ele é um DX e DYJ. Veja que a gente ainda não conhece esses vetores. Tá bom? Pergunta, Pablo. Professor, acho que talvez eu tenha entendido errado, mas ele diz que o módulo de B é igual ao módulo de C. Não, o que ele fala é que o resultado dessa soma do vetor B com o vetor C, o resultado é um vetor com orientação do semi-eixo Y positivo e um módulo igual ao vetor C. Tá. É verdade, eu entendi errado. Tranquilo, é só isso mesmo. Tranquilo. Então agora a gente tem que pensar como resolver esse problema, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui dentro, para a gente ver como é que fica, né? Então vai ficar BX e BYJ mais o vetor C, que é 3i mais 4j, igual o vetor D, que eu vou colocar de DX e DYJ. Tudo bem? Então, fazendo a soma, a gente vai encontrar BX mais 3 na direção I, dy mais 4 na direção j, isso vai ser igual a dx e mais dyj. Tá? Então, a gente chegou a uma relação seguinte. A bx mais 3 tem que ser igual a dx, né? Porque essa componente tem que ser igual a essa. E essa outra componente tem que ser igual a essa. Então, by mais 4 é igual a dy. Agora é um problema, né, pessoal? Por quê? Porque nós temos, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4 variáveis e 2 equações só, né? A gente precisa de pelo menos 4 equações para poder resolver esse problema. Então a gente tem que encontrar as outras. Bem, tem uma outra equação que a gente achou, né? Que é o módulo do vetor D. Então, o módulo desse vetor, que é calculado como sendo raiz quadrada dessas componentes ao quadrado, isso aqui é igual a 5. Certo? Ou melhor, isso aqui vai ser igual a 5 ao quadrado. A gente tem essa informação. E o que mais que a gente tem? Acho que só, né? Deixa eu pensar mais um pouquinho aqui. Mas ele não quer as componentes, né? Então tá. É um módulo de... Tá bom. Então, a gente pode... Tá. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, que essa eu não tinha feito. Deixa eu só...
Pior que essa aí, só a 28, professor. É que eu vou já pensar aqui. Estou só pensando um caminho para a gente resolver. E ele quer o módulo. Deixa eu pensar uma outra alternativa aqui, um outro caminho para a gente. Tá. Só um instante. Umas questõezinhas que parecem simples, mas na hora a gente vai batendo cabeça. Tá, essa aqui eu vou pensar um pouquinho e depois eu mando a resolução para vocês melhor, tá bom? Só para me fazer com mais calma, para mim não perder tanto tempo. Essa eu vou pensar um pouquinho melhor. Tá. Eu acho que para a gente fechar a nossa conta, depois eu mando o restante, eu vou fazer a 32, tá bom? Porque a 32 tem um jeito rápido de fazer. O pessoal da manhã também pediu que eu fizesse essa para eles. Então, deixa eu pegar ela aqui. Essa eu já estou calejado. Então, vamos lá. Pessoal, os grupos que tiverem tentado outras questões e não conseguiram resolver e queiram que eu tire dúvida ou queiram saber como resolve, podem me mandar por e-mail que eu respondo, tá, pessoal? Não precisa esperar chegar a aula de hoje, tá bom? Então, sempre que aparecer a dúvida de vocês, mandem para mim para que eu possa responder, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 32, ela tá como 3 pontinhos, mas ela não é difícil, tá? Depende de como você bola o problema, ela fica fácil de resolver. Então, vamos lá. Na figura 3.31, um cubo de aresta é o lado do cubo, tá? Tem um dos vértices posicionado na origem de um sistema de coordenadas x, y, z. Então, a origem, tá bem aqui, ó. Deixa eu pôr aqui o pontinho. Dá para todo mundo enxergar aí? Todo mundo conseguiu ver o pontinho vermelho que eu fiz ali no cubo? Beleza. A diagonal do cubo, ela é uma reta que vai de um vértice a outro do cubo, mas essa reta ela tem que passar sempre pelo centro. Então, ela é uma reta que une 2 pontos e tem em comum entre esses 2 pontos o centro. Então, guardem essa informação. Na notação dos vetores unitários, qual é a diagonal do cubo que passa pelo vértice cujas coordenadas são 0, 0 e 0? E qual é a diagonal que passa pelo vértice? A, 0, 0, o outro é o 0, A, 0 e o outro é o A, 0. Vamos guardar essa informação. Depois ele fala, determine os ângulos que as diagonais do cubo fazem com as arestas e, por fim, determine o comprimento das diagonais. Então, primeiro, vamos encontrar a diagonal. Eu vou fazer uma e vocês vão entender o raciocínio e aí vai ver que as outras ficam muito fáceis. Então, observem o seguinte. A diagonal, ela tem que passar nesse pontinho que está vermelho, ela tem que passar no centro do cubo, eu vou marcar aqui com verde, e tem que tocar uma outra quina do cubo. Então, veja que a escolha natural para essa diagonal aqui tem que ser esse outro cubo, essa outra quina. Todo mundo concorda comigo? Ou alguém não entendeu o porquê? Veja, se eu escolher essa quina bem daqui, olha, a reta que passa entre eles dois não passa pelo centro. Se eu escolher essa quina, a reta não passa pelo centro, a reta não passa pelo centro, a reta não passa pelo centro, a reta não passa pelo centro e a reta não passa pelo centro.
a única quina em que a reta que une esses dois pontos passa pelo centro e, portanto, é a diagonal, é exatamente esse ponto que fica oposto a ele, né? Na frente dele, mas lá no alto, certo? Guardem essa informação. Então, vamos lá. Então, o ponto em vermelho, ele tem coordenadas 0, 0, 0, porque ele está lá na origem. O ponto em azul, ele vai ter coordenadas, olha, aqui esse ponto tem coordenadas A e A, porque eu estou na quina superior. Então, veja que essa distância aqui é A, essa distância é A, e essa altura aqui é A também. Todo mundo consegue entender por quê? Consegue, pessoal? Coloquem no chat aí para mim se alguém não entendeu. Beleza. Então, a diagonal, ela é uma reta que une esses dois pontos. Tudo bem? Então, isso que a gente está construindo é um vetor. Um vetor que liga os dois pontos. E esse vetor vai ser a diagonal. Como que eu construo um vetor dado dois pontos? É bem simples, pessoal. Eu vou chamar de diagonal 1. Vai ser ponto final menos ponto inicial. Então, aqui vai ficar na direção x, a menos 0, i, porque é a direção x, mais a menos 0, j, mais a menos 0, na direção k. Então, essa diagonal vai ter componentes com versores unitários, a, i, a, j, a, k. Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz aqui? Deu para entender o raciocínio? Perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer nos outros lá, né? Então vamos lá. Então eu vou apagar aqui. Então agora eu vou pegar esse outro ponto. Ó. É o ponto A, 0 e 0. Então esse ponto ele tem coordenadas A na direção X, 0 e 0 no Y. Então esse ponto ele está exatamente aqui. Vou colocar ele na cor vermelha para a gente seguir o mesmo raciocínio. Então aqui é a minha origem. Lembra, eu tenho que passar sempre no centro do cubo. Quem é a minha diagonal? Quem vai ser a minha diagonal? Concorda que vai ser esse ponto oposto bem a ele aqui? Todo mundo consegue visualizar que é esse o vértice que une eles dois, que a diagonal une? Perfeito. Agora que você conhece os dois pontos, você pode ir lá e construir. Então, o ponto em vermelho é o ponto de coordenadas A, 0 e 0. E o ponto em azul é o ponto de coordenadas 0, A e A. Então, o vetor vai ser exatamente o vetor que une esses dois. E aí você faz final, menos inicial, final, menos inicial, final, menos inicial. E assim você constrói para os demais itens. Sempre localize o ponto de origem, identifica quem é a outra extremidade e faça o vetor para eles. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem mesmo, gente? Posso seguir? Tá bom. E aí você vai construir para o C, para o D. O E eu vou deixar como desafio para vocês pensarem um pouquinho e aí calcular esses ângulos. A dica é use produto escalar. Use o produto escalar.
você vai ter que, uma vez que você encontrou o vetor que liga a diagonal, faça o produto escalar com um outro vetor. Aí você vai ver qual é o vetor que você tem que desenhar, certo? O processo é exatamente o mesmo, tá, Marco? Exatamente o mesmo. Não muda nada. E, por fim, determine o comprimento das diagonais do cubo. Veja, no item A, B, C e D, vocês vão construir os vetores que ligam as diagonais. E para você achar o comprimento, basta você calcular um módulo dessas diagonais. Então, por exemplo, quanto que vai dar essa diagonal? O módulo dela vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. E isso vai dar exatamente a raiz de 3. Tá bom? Professor? Oi. Dá para pensar, então, só pela forma, tipo, pela geometria espacial mesmo, né? Só pela forma da diagonal maior do cubo. Mas veja que aqui o problema, ele pede para você escrever na notação de vetores unitários. Então, ele obrigatoriamente você tem que fazer isso, tá? Tá bem. Vamos. Agora, o último item, não. Você podia usar a geometria espacial para calcular as diagonais, tá bom? No final, vocês vão ver que todas as diagonais têm exatamente o mesmo comprimento. Certo, pessoal? Então, beleza. Aí fica faltando eu mandar para vocês a resolução da questão 23, 28 e 56, né? Aí eu faço a resolução e mando para vocês direitinho. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Fique à vontade. Perguntas, pessoal? Não? Então, tranquilo. Então, acho que assim a gente pode encerrar a nossa aula de hoje, né? Deixa eu